Mistura de soluções com solutos diferentes, sem reação química. Misturando uma solução de sulfato de potássio com uma solução de sulfato de sódio, não haverá reações químicas. Quais as concentrações das duas substâncias e quais as concentrações de íons? Veremos a resolução. No recipiente A, a concentração é 2 mol por litro. Significa que em 1 litro temos 2 mol do sal, do sulfato de sódio. Como a nossa realidade é 0,12 litros, então na solução A haverá 0,24 mol de sulfato de sódio. Na solução B, cuja concentração é 1,5 mol por litro, significa que 1 litro tem 1,5 mol. Mas a nossa realidade é de 0,18 litros. Significa que na solução B há 0,27 mol de sulfato de potássio. Ao adicionar uma à outra, se tem 0,3 litros. Sulfato de sódio. Vejamos a concentração da solução resultante. 0,24 mol. Agora, em 0,3 litros de solução, concentração 0,8 mol por litro. Estequiometria. 1 mol de sulfato de sódio libera 2 mols de íon sódio e 1 mol de íons SO4. Portanto, como a concentração da solução é 0,8 mol, liberará 1,6 mol por litro de cátion sódio e 0,8 mol por litro de sulfato, íon sulfato. Mesma coisa se fará com o sulfato de potássio. Concentração 0,9 mol, estequiometria, 1 mol de K2SO4 gera 2 mol de K+, e 1 mol de SO4. Portanto, 0,9 mol formará 1,8 mol de íons potássio e 0,9 mol por litro de íon sulfato. Resposta: as concentrações das duas substâncias e as concentrações dos íons. Atenção para o íon SO4, o sulfato. É 0,8 mais 0,9, o total é 1,7 mol por litro, pois esse íon sulfato pertence a ambos os sais. Exemplo de problema. Uma solução foi preparada misturando 200 ml de uma solução de HBr com a concentração de 0,2 mol por litro. Significa que há 0,04 mol do ácido bromídrico no primeiro recipiente, mais ácido clorídrico, 300 ml, cuja concentração é 0,10 mol por litro. Em 1 litro temos 0,10 mol, em 0,3 litros teremos 0,03 mol. Adicionando um ao outro não haverá reação química. Então a concentração do ácido bromídrico é 0,04 mol dividido pelo volume total da mistura, que é 0,5 litros. Se a proporção estequiométrica de ionização do ácido é 1 HBr para 1 íon hidrogênio e 1 íon bromo. Se encontramos 0,08, teremos 0,08 e 0,08, tanto para cátion quanto para ânion. A mesma coisa faremos com o HCl. O HCl, concentração é 0,06 mol por litro. A proporção estequiométrica da ionização é 1 para 1 para 1. Consequentemente, 0,06 para H+, e para Cl-. Resposta letra D. Último problema da URGS. Então, em 250 ml de solução de KCl, a concentração de 0,6 mol por litro, significa que nesse recipiente encontramos 0,15 mol de KCl, mais, na solução 2 de cloreto de bário, 750 ml, encontraremos então 0,15 mol.
pois 1 litro tem 0,2 mol, 0,75 litros, que é a realidade, então haverá 0,15 mol. Portanto, na mistura sem a reação química, temos a formação da quantidade de mol de cada substância. KCl, 0,15 mol. Portanto, BaCl é a mesma coisa. Resposta 450. Obrigado.